Sabe quando o Senhor já tentou te avisar de todas as maneiras? Já tentou te alertar de todas as maneiras e você não entendeu? Você ainda não conseguiu perceber que o Senhor está falando com você? Ou de repente você entendeu, mas ainda não conseguiu tomar a decisão que você precisa tomar? Fica comigo nesse vídeo, porque mais uma vez o Senhor me trouxe uma palavra para te entregar sobre esse assunto, sobre tomar decisões, sobre o quão importante é ouvir a voz de Deus e tomar a decisão certa. Ao longo desse vídeo eu vou estar dando um testemunho de algo que aconteceu comigo recentemente. Então eu anotei, como é de costume, para eu não esquecer as palavras que o Senhor me dá, eu sempre anoto. Alguns vídeos aleatórios que a gente faz, a gente não precisa, mas quando é uma palavra direcionada de Deus, eu preciso anotar para eu não esquecer dos detalhes. Então vamos lá. Quando o Senhor já te alertou de todas as maneiras e você ainda não entendeu, ou até entendeu, mas ainda não conseguiu tomar atitude. Porque tomar atitude muitas das vezes implica em desagradar pessoas. Pessoas que nós não queremos desagradar. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que vai ser lá na frente. O Senhor é aquele que enxerga o que nós não enxergamos. Então, por que temos dificuldade de desagradar ao homem e desagradar a Deus? Muitas das vezes é mais fácil. A resposta para essa pergunta é intimidade. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você sabe o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer e espera de você. Então você faz tudo para não decepcionar essa pessoa. Deus, o nosso Pai Celestial, não é diferente. Quanto mais intimidade você tem com Ele, mais você entende a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente desagrada a Deus por não entender qual é a vontade dele para nós. E a vontade de Deus a resposta está na Bíblia. Toda a resposta para a nossa vida está na palavra. A vontade de Deus está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Onde a parte B do versículo diz: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, não temas em tomar uma decisão que você vá contrariar pessoas, vai entristecer pessoas ou até mesmo fazer com que pessoas se afastem de você. Muitas das decisões que você tem que tomar, você sabe que pessoas vão sair da sua vida, vão se afastar de você por conta da decisão que você vai tomar. Mas não temas em tomar essa decisão. Se você está direcionado por Deus, se você orou e Deus confirmou que você precisa tomar essa decisão, não temas em tomar a decisão certa. Não temas, porque o Senhor é aquele que te toma pela tua mão e vai consigo. Então, queira a presença de Deus, mas não se importe com a presença do homem, daquele que não entende a sua vontade. Muitas das vezes você tem que se deixar de lado para agradar pessoas. E isso é algo que é inaceitável. E a gente tem visto e vivido tanto isso. Eu tenho um testemunho daqui a pouco para te dar. Lembre-se, quem está perto de você por conveniência não vai permanecer. Principalmente no dia em que você tomar uma decisão e você pensar em você, porque você está o tempo todo se doando e fazendo tudo que todo mundo quer, para agradar a todo mundo, mas o dia que você parar, tomar uma decisão e falar: não, peraí, deixa eu ver o que eu quero para mim, o que vai me agradar, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, porque muitas pessoas vão parar, muitas pessoas vão sair da sua vida, muitas pessoas vão parar de te procurar, ainda vão te chamar de egoísta, mas não é.
A pessoa ainda vai querer fazer você sentir uma culpa de algo que você não tem, simplesmente porque você resolveu parar e pensar em você, ver o que é bom para você. Então você vai ver aquele que é e aquele que não é, o verdadeiro e o falso na sua vida. O dia em que você tomar essa decisão e dizer não, muitas das vezes vai ser o seu primeiro não, como eu sempre tive dificuldade em dizer não. E isso foi um erro, o Senhor chamou muito a minha atenção por isso. Porque isso é falta de posicionamento. Na minha vida era falta de posicionamento. Eu tinha medo de falar não. Eu tinha medo de falar não, às vezes até para o meu filho mais velho. Eu tinha medo, porque se eu falasse não, eu ia desagradar ele. Então, às vezes eu falava sim, mas dentro de mim era o não que eu queria dizer, mas eu dizia sim para agradar, para não desagradar. Então, esse é um posicionamento que o Senhor requer de você hoje. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Muitas das vezes, Deus já te mostrou de várias formas. Às vezes o Senhor fala, filho, filha, isso não é para você. Isso pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho. E você, por medo de deixar pessoas tristes, não consegue tomar a decisão, que foi o que eu falei agora no anterior. E Deus sabe o quanto isso vai te prejudicar lá na frente. Por isso esse cuidado do Senhor, te alertando o tempo todo, mandando vídeo. É um vídeo aqui, um vídeo ali. Eu sei que muitas das vezes o algoritmo, como você busca um título, depois ele vai te mandando. Só que não há coincidência na vida do crente, na vida daquele que teme e serve a Deus. Não há coincidência, não há. Muitas das vezes você vai receber vídeos e vai pensar, mas é porque meu algoritmo já tá, né? Mas não, às vezes o Senhor vai usar vídeos para enviar para a tua vida, para que você entenda que Ele tá falando com você, para que você tenha certeza e não tenha medo de tomar a decisão certa. De alguma forma, Deus vai te parar. Se você não ouvir a voz de Deus, Ele permite o teu corpo gritar. Foi assim comigo. A sua saúde, o seu corpo começa a dar sinal. Então, muitas vezes você vai ter que passar por isso para entender. Agora não dá mais. Lá em Salmos, eu não me recordo agora qual é o salmo, mas está escrito: se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus está falando com você e tome a decisão. O peso que você está carregando sairá. Eu vou te deixar aqui um testemunho, um relato recente que aconteceu comigo agora nesse mês de abril. Desde janeiro que o Senhor vinha me incomodando, falando comigo sobre encerrar ciclo, que portas... Estava na hora de fechar portas na minha vida para que algo novo do Senhor chegasse. E eu estava trabalhando em uma casa já há 1 ano e 10 meses. Eu trabalhando nessa casa, cuidadora de idoso, eu estava cuidando de uma senhora de 91 anos. Mas eu não cuidava só dela, eu fazia os serviços de casa também. Porém, essa senhora, ela tem Alzheimer. E uma demência já bem avançada. Quando eu comecei na casa, ela tinha demência, mas não tinha tão avançado. Ao longo do tempo, ela foi decaindo muito rapidamente. Então, eu precisei já estar fazendo um esforço físico muito maior. E essa senhora, ela era muito maior que eu, de altura mesmo, né? Eu sou baixinha, ela é muito maior que eu. Então, assim, era um peso morto. E isso começou a me prejudicar no meu dia a dia ali, né? Em outras coisas na casa começou a acontecer que estava me deixando insatisfeita, me deixando triste. Muita injustiça. E isso começou a me afetar. E então eu fui orar. Eu falei com meu esposo e ele falou, eu falei, essa porta foi Deus que abriu. Mas eu não estou sentindo paz mais nela, porque nem sempre uma porta que Deus abre vai ser para sempre. Às vezes é para um período, depois o Senhor tem algo novo para nossas vidas. O Senhor sempre tem algo novo para nós. Então eu comecei a orar, buscar o Senhor e o Senhor confirmou.
para mim que não era mais, que era hora de eu sair. E eu então fiquei cheia, me encorajei, enchi de coragem e cheguei nos meus patrões e falei que eu ia sair, né? Falei que eu ia esperar eles arrumar outra pessoa para eu poder estar saindo. E eles, obviamente, não aceitaram, né? Fizeram mil e uma proposta e começaram a falar e não. De verdade, foi uma conversa que durou mais de meia hora. O meu patrão tentando me convencer a não sair. E ele começou a me cercar de uma maneira que aquela decisão que estava tão certa dentro de mim, eu comecei a ficar com dúvida. Falei, meu Deus do céu. Mas ele começou a usar assim de uma persuasão tão grande e começou a falar sobre a senhora que era muito apegada a mim e eu apegada a ela também, porque a gente cuida com amor, a gente se apega, né? E ele começou a falar, ele começou a usar, tocar no meu sentimento, meu psicológico ali. E eu falei, tá, eu vou pensar. Mas eu falei isso para eu poder sair da conversa logo. E eu vim para casa, falei pro meu esposo, falei, olha, eles falaram tanto na minha cabeça que eu não sei. Aí cheguei no trabalho no outro dia, ela me ligou, a filha da senhora que eu cuido me ligou e me disse, olha, eu faço o que você quiser, eu não quero que você saia. Falou mais um monte, eu falei, tá bom. Pronto, ficou todo mundo em paz, todo mundo feliz na casa, porque eu não ia mais sair. Eu fiquei tranquila, aparentemente, porque eu tinha feito o que eles queriam. Então eu sabia que eles estavam tranquilos, mas dentro de mim, eu falei sim, mas dentro de mim eu não gritava. E eu não consegui falar não. Falei, meu Deus do céu, e eu fiquei tão triste por isso. Porém, o Senhor já tinha me dito que era para eu sair. O Senhor já tinha me dado uma ordem que era para eu sair, que Ele não me queria mais naquela casa. E eu desobedeci a Deus. Não fiz a vontade dele. Quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente entristece a Ele. Eu, por medo de ficar desempregada, sem salário, não confiei. Essa é a verdade, né? Não confiei 100% plenamente em Deus e fui e fiz isso. Tá, vou ficar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A situação interna, sabe, dentro de mim, piorou 100 vezes mais. Eu perdi a minha paz de uma maneira, e aí eu comecei a olhar ao lado e eu via todo mundo em paz, porque eu tava ali, a funcionária de confiança deles tava lá, eles todos sorrindo em paz e eu totalmente sem paz. Eu creio que o Senhor permitiu eu passar por esse momento para eu entender o peso do não. O quão importante é a gente falar não, se posicionar. Então eu falei, meu Deus do céu, eu errei. Eu tinha que ter falado, mas e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu já falei que vou ficar, agora vai ficar essa coisa, vai, não vai? Eu não posso fazer isso. E aí eu clamei ao Senhor, que é misericordioso. Falei, Senhor, eu não sei o que fazer agora. E então eu comecei a sentir mal no trabalho. Eu comecei a passar mal. Eu senti uma dor na minha coluna tão forte por levantar aquela senhora que era um peso morto. E o meu joelho travou de uma maneira que eu não estava aguentando mais a dor. Então eu precisei procurar um médico. E quando eu procurei o médico, a médica falou comigo e falou para mim que eu precisava, né, me afastar daquilo, porque aquilo não estava me fazendo bem, porque a médica começou a conversar comigo e ela falou para mim, olha, não é só isso que você tem, não é só joelho e coluna. Eu vejo uma ansiedade em você, tipo uma crise de ansiedade em você, e eu nunca tive isso na minha vida. E então eu falei, realmente, isso está me afetando de uma maneira, e eu contei para ela a minha situação. E a médica virou e falou para mim, é hora de você pensar em você. Você precisa parar de pensar no que é bom para as pessoas e pensar o que vai ser bom para você. E eu falei, meu Deus, olha, Deus usando até a boca da médica para falar comigo, né? E eu saí dali determinada. Eu falei, não, Senhor, cheguei em casa, orei, pedi perdão, Senhor. Falei, Senhor, me perdoa.
Me perdoa, Senhor, por eu ser tão falha, sabe? E acreditar na força do meu próprio braço, sabe? Ah, se eu estiver trabalhando, eu tenho meu salário. Não, não era isso que o Senhor queria naquele momento. O Senhor queria me ensinar a confiar, como Ele está me ensinando. E eu então cheguei até eles e falei, olha, eu acabei de vir do médico. Desta vez eu tinha um laudo médico. Então foi diferente, eles tiveram que aceitar. Eu arrumei uma outra pessoa para ficar no meu lugar, porque é um testemunho, eu tenho um testemunho a zelar, o nome de Cristo eu carrego. Então jamais eu poderia sair dali e deixar uma situação ruim, sabe? Então eu arrumei uma outra pessoa, coloquei no meu lugar e saí em paz. Eu saí em paz e falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer, Senhor? Nós moramos em Portugal. Aqui é totalmente diferente. Aqui não é aquela situação que muitas das vezes no Brasil o marido trabalha e sustenta a casa e tá tudo bem. Aqui todo mundo trabalha. A esposa, o esposo, mesmo os portugueses, todos trabalham. Porque o custo de vida é elevado, os arrendamentos, os aluguéis aqui são altíssimos. Então todo mundo tem que estar trabalhando. E eu então falei, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Eu então fiz uns cartõezinhos de limpeza. Fiz uma postagem, postei na OLX e comecei a entregar uns cartõezinhos. E nisso eu estou, já vai para um mês. E o Senhor tem abrido portas para mim. E eu vou dizer para você, teve um dia que eu abri a minha carteira e eu tinha 5 euros, os últimos 5 euros na carteira. E eu olhei para o calendário, ainda faltavam uns 13, acho que era 12 dias para acabar o mês. Eu falei, Senhor, nós só temos 5 euros. Mas foi o Senhor quem disse para eu sair. E no dia que eu tomei a decisão que eu saí, eu fui para o círculo de oração na minha igreja. Quando eu cheguei lá, eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a chorar. Falei, Senhor, o que vai ser agora, Pai? E o Senhor falou comigo no meu coração, confia em mim, só confia em mim. E eu fiz assim, né? Estou aqui confiando no Senhor. E isso me confortou. Entreguei ali os cartõezinhos, fiz a minha parte. A gente sempre tem que fazer a nossa parte. Não é ficar de braços cruzados esperando as coisas cair do céu. Eu fiz a minha parte. Nesse dia que eu tinha 5 euros, eu recebi uma ligação de um construtor. Ele tinha terminado de reformar uma casa e ele me ligou para fazer um pós-obra. Para quem não sabe, um pós-obra, meu Deus do céu, é massa de cimento para tudo que é lado. Aquilo para mim foi um teste. Eu tenho certeza que foi um teste. Deixa eu ver se ela realmente quer, né? E eu fui ali. Eu precisei de 2 dias para essa casa. Logo nos 2 primeiros dias eu fiz 19 horas. Eu fiz 11 horas no primeiro dia direto. Eu parei 10 minutos para almoçar, porque é eu sozinha. Eu não tinha uma outra pessoa para me ajudar. Então, eu fiz ali, logo no primeiro dia, eu fiz 11 horas. E depois, no segundo dia, eu fiz 8 horas. 19 horas. E ele ficou assim, olhando para mim. Tipo, ela não vai parar? E enquanto eu não vi tudo pronto, no segundo dia, eu não vim embora. E isso, eu vi que agradou aos olhos dele, o meu esforço. E eu vim para casa feliz da vida, porque aqueles 5 euros eu já recebi imediatamente. Ele já fez a transferência para mim. O que era só 5 euros já, sabe, eu fiquei muito feliz ali com aquele primeiro pagamento meu. E eu vim para casa, o Senhor me deu, eu digo o Senhor me deu o fim de semana para descansar. O sábado e o domingo normalmente eu não pego mesmo, porque eu tenho um filho, criança pequeno, com 7 anos, então eu fico com ele. O Senhor me deu a sexta, o sábado e o domingo. Na segunda-feira, esse senhor me ligou de novo. Ele tinha terminado uma casa nova, ele acabou de fazer essa casa e me chamou para fazer o pós-obra da casa. Nessa casa foram 4 dias, porque era uma casa enorme de 2 andares. Já entrou ali mais uma boa quantia de dinheiro que a gente precisava, né? Então,
estou vendo a mão do Senhor a partir do momento que eu tomei a decisão, que eu obedeci a voz de Deus e tomei a decisão. Então eu quero dizer para você, não tenha medo de tomar a decisão. Não temas, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. O Senhor te dará força. O Senhor será o teu escudo. O Senhor te ajudará. Eu não sei se você está em um relacionamento, algo que está te prejudicando, não tenha medo. O Senhor sabe o que é melhor para você. Eu quero nesse momento fazer uma oração pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu venho, Pai, nesse momento, pedir ao Senhor por essas pessoas, Senhor, que estão precisando tomar decisões, Pai, mas que algo está confundindo a mente delas, Senhor. Que elas possam, neste momento, Pai, calar todas as vozes e ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir o Teu direcionamento para a vida delas e que elas consigam tomar, Senhor, a decisão certa, a decisão que Te agrada, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E que no final de tudo, nós sairemos mais que vencedores. No nome do Senhor Jesus, Pai. Conforta, Senhor, o coração dessa pessoa que está neste vídeo agora, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Peço a você que curta, se inscreva no canal, para que esse canal continue crescendo e chegando até outras vidas que o Senhor precisa encontrar e levar essa palavra até essas pessoas. Seja um mensageiro do Senhor. Se você não faz vídeo, compartilha. Não estou dizendo só do meu, vídeos que você assiste, que o Senhor fala com você, compartilha, porque tem vidas precisando. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.